Eu vou começar o vídeo de hoje fazendo a mesma pergunta que eu fiz no meu último vídeo. O que vem à sua cabeça quando nós falamos em patrimônio, só que dessa vez imaterial? Família, filhos, amigos, saúde. Pois é, no vídeo de hoje nós vamos falar de outros bens também muito importantes, o patrimônio cultural imaterial. Eu sou Eduardo Molina e esse é o assunto de hoje do canal O Historionauta. Quando falamos em patrimônio cultural, a maioria das pessoas logo já associa a edificações, centros históricos, monumentos, ou seja, logo já associamos patrimônio cultural aos bens culturais de natureza material. Mas a partir da década de 70, o IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, começou a sofrer algumas críticas devido à predominância dada à política de tombamentos, geralmente de edificações que remetiam ao passado do Brasil colonial. Isso porque desde 1937 o órgão se preocupou em selecionar, preservar e tombar monumentos como igrejas ou fazendas, centros históricos e edificações que geralmente remetiam a personagens considerados importantes da nossa história. E isso acabou excluindo muitas manifestações culturais relacionadas à cultura popular. O artigo 216 da Constituição Federal de 1988 apresentou uma nova concepção de patrimônio cultural, dessa vez incluindo os bens de natureza imaterial. Mas foi só lá no ano 2000 que o Decreto 3.551 instituiu o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial e criou o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial. Os bens de natureza imaterial se referem às expressões culturais, tradições que um grupo preserva. São exemplos de patrimônio material: os saberes, os modos de fazer, celebrações, festas e danças populares, lendas, músicas, costumes e outras tradições que são importantes para um determinado grupo. E da mesma forma que existem os 4 livros do tombo para registrar os bens de natureza material, o IPHAN também criou os 4 livros de registro para os bens de natureza imaterial. Primeiro, nós temos o livro do Registro dos Saberes. Esse livro ele reúne conhecimentos e modos de fazer que estão relacionados ao cotidiano das comunidades. Os saberes são conhecimentos e estão relacionados à produção de objetos que representam a cultura, a identidade e a memória das comunidades. O primeiro bem cultural que foi registrado nesse livro foi o ofício das paneleiras de Goiabeiras, no Espírito Santo, em 2002. Esse modo de produção da cerâmica ele tem origem indígena e tem sido mantido pelas paneleiras de Goiabeiras, conservando todas as suas características essenciais, desde antes da chegada de europeus e africanos no Brasil. O segundo livro é o livro do Registro das Celebrações. Ele reúne ritos e festas que representam a religiosidade, o entretenimento e outras práticas sociais. Celebrações são ritos, festas que representam a identidade, a memória e a cultura de um determinado grupo e acontecem em lugares específicos que também estão relacionados à questão religiosa ou alguma data importante do calendário. Nós temos como exemplo o Círio de Nossa Senhora de Nazaré, que acontece no Pará, no Amapá e no Acre. Ele é celebrado desde 1793, acontece no segundo domingo de outubro e reúne cerca de 2 milhões de pessoas em todas as romarias e procissões. Uma devoção religiosa que foi herdada dos portugueses colonizadores. Em terceiro lugar, nós temos o Livro do Registro das Formas de Expressão, que é um livro que reúne as manifestações artísticas em geral. Formas de expressão são formas de comunicação associadas a determinado grupo ou região e representam a identidade, a memória e a cultura de um determinado povo. Manifestações literárias, plásticas, cênicas ou lúdicas. O frevo é um exemplo
ele é muito tradicional no Recife, em Olinda, no Pernambuco, e ele é uma manifestação artística musical, coreográfica e poética. Nós temos também, como exemplo, a roda de capoeira, que é uma manifestação cultural onde se expressam simultaneamente o canto, o toque dos instrumentos, a dança, os golpes, o jogo, a brincadeira, os símbolos e rituais de herança africana. E por último, nós temos o livro do registro dos lugares, onde estão escritos praças, mercados, feiras, santuários, ou seja, lugares importantes para a identidade e memória de determinado grupo. Lugares que mantêm um sentido diferenciado para esses grupos. Nós temos como exemplo a famosa Feira de Caruaru, no Pernambuco. É um lugar de memória e de continuidade de saberes, fazeres, produtos e expressões artísticas tradicionais, como produtos de couro, brinquedos reciclados e as famosas figuras de barro inventadas por mestre Vitalino. Sem a dinâmica e a existência dessa feira de Caruaru, por exemplo, todos esses conhecimentos e modos de fazer poderiam ter desaparecido. Os bens culturais, sejam eles materiais ou imateriais, podem ser considerados patrimônio cultural desde que sejam portadores de referência à nossa identidade, memória, dos vários grupos étnicos que formam a nação brasileira. O patrimônio cultural não é constituído apenas de obras raras, de um passado distante. O patrimônio ele é revelador e referência da nossa identidade, da nossa memória, do tempo presente. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre patrimônio cultural. Assistam aos demais vídeos do canal. Meu nome é Eduardo Molina. Este canal é o Historionauta. Não se esqueçam de curtir, de se inscrever. E até o próximo vídeo.